homens de Deus. É por isso que nós temos muitos membros que seguem esses homens de Deus. Quando nós vamos às redes sociais, vamos encontrar que esses homens são seguidos, porque a mídia dá importância, dá espaço a esses homens de Deus. Mas como é que nós podemos proteger essa igreja pequena que ainda resta-nos, essa igreja que quer nascer da verdade? Como é que nós podemos fazer isso, evangelista Waka? Certo, eu acredito que nós temos que ter discípulos, nós temos que discipular. Nós temos seguidores e temos membros dentro das igrejas, mas nós não temos discípulos. Os pastores só pregam, não ensinam a palavra. Se você for a ver as escrituras, você nunca viu Pedro a pedir cura em Jesus. A única coisa que você viu em Pedro, Jesus nos ensina a orar. Pai, nos ensina a orar. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mas você vê lá os 12, estavam sentados aos pés de Jesus, aprendendo acerca da palavra. Cada vez mais que aprenderam, cada vez mais estavam a aprender da palavra de Deus, eles estavam a saber alguma coisa. Nós olhamos bem quando nós entramos em Mateus capítulo 17, versículo lá 21 para baixo, quando voltas até o versículo 15, vê que eles conseguiram expulsar o espírito que estava a atormentar aquele jovem, que é o espírito lunático. E quando eles conseguiram, porque o pai daquele menino viu que este aqui esses discípulos andam com Jesus e sabia que Jesus é aquele que cura e que liberta. Então ele pensou que assim que eles andam com Jesus, eles também fazem a mesma coisa que Jesus faz. Mas os discípulos, eles estavam a aprender, e quando os discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio, nós vimos lá quando Jesus ele chega, porque o pai queixa, diz que eu chamei os seus não conseguiram. E Jesus diz uma coisa: gente de pequena fé. É aí onde eu percebo que a fé ela cresce, quando diz gente de pequena fé. E eles ficaram interrogados, os discípulos, e depois foram: mestre, como assim? E Jesus disse, já no versículo 21 de Mateus 17, esta casta de demônio não sai se não for por jejum e oração. E você vê que a partir daí mesmo eles começam a aprender mais acerca de Jesus. Que quando nós entramos lá em Atos capítulo 3, é onde o próprio Pedro, que Jesus ele disse, gente de pequena fé, é o próprio Pedro que diz: eu não tenho prata nem ouro, aquilo que eu te digo é isto, levanta-te e ande. Mas é o mesmo Pedro que conseguiu expulsar o espírito que estava a atormentar aquele jovem, que é o espírito lunático. Então, como nós podemos segurar as pessoas, os filhos, membros dentro das igrejas? Vamos discipular, vamos ensinar a palavra. Se nós formos a ensinar a palavra, não tem como ser enganados pela mídia, não tem como ser enganados lá fora, porque eles vão conhecer a verdadeira e a genuína palavra de Deus. Temos membros dentro da igreja que não conseguem, pensam que Mateus está no Velho Testamento. Há outros que pensam que até Davi é um dos discípulos de Jesus, por não saber. Não sabe folhear a Bíblia quando você diz, abre Gênesis, pode folhear Apocalipse. Porque não sabe. Estamos lá, está há 10 anos, está há 4 anos, está há 5 anos dentro da igreja, mas abrir a Bíblia é um problema sério. O problema está com os pastores, o problema está com os profetas, os mestres evangelistas, que não estão a ensinar a palavra de Deus, só vão para lá, é take somente, fire, Holy Ghost, take, fire, somente isso. Mas a palavra que ensinar como Jesus sentava lá na montanha, ensinava os discípulos acerca da palavra. Veja lá o povo que estava ali, 5.000 pessoas, quando Jesus multiplicou os pães de peixe, multiplicou, comeram, ficaram quantos? 12. E quando Jesus ele pregou lá em João 6, dizendo que essas palavras são duras para nós. E os discípulos disseram, nós vamos permanecer consigo. Então nós, os pastores, líder, você que é pastor, você que está a me ouvir aí em casa, você precisa de formar discípulos. Não forma membros, não forma seguidores. Então há certas igrejas